O cinema está recheado de histórias reais de superação, mas também de histórias de picaretagem, como por exemplo o filme Fome de Poder. Porém, hoje eu quero falar sobre uma pessoa inteligente, mas que ainda assim é extremamente bocó. Claro que estou falando do grande Marquinhos Zuckerberg, criador do Facebook, rede social favorito dos tiozões do Zap. Claro que depois do Zap, né? Ele também é o dono da Meta e que criou todo esse império sozinho. Mas será que é mesmo? Hoje vamos conferir a história do filme A Rede Social, de David Fincher de Zodíaco e também Seven, e com o roteiro de Aaron Sorkin, de Jogos de Poder, e que foi baseado no livro Bilionários por Acaso, de Ben Mesrick. Vou falar algumas curiosidades também e, claro, como sempre, a minha opinião sobre este longa. Vamos então conferir a história desse filme e eu já vou dando alguns pitacos aí do que eu acho sobre ele. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles. O filme começa em um bar com o Mark e a sua namorada Erika. Eles estão trocando uma ideia ali, porém o Mark ele é muito otário, ele é muito babaca e ele acaba menosprezando a faculdade dela e sendo extremamente idiota. Então ela acaba terminando com ele. E já de início a gente consegue perceber bem como vai ser o longa, né? Como que vai ser esse personagem ao longo do filme todo. E essa cena aí inicial a gente percebe também uma coisa bem interessante, que é a busca pela perfeição do diretor David Fincher. Isso porque essa cena ela foi gravada 99 vezes até que ele realmente fique satisfeito e tudo mais, né? E eu devo dizer que realmente essa cena ela é muito emblemática, essa cena inicial eu acho ela muito interessante, porque ela tem todo um plano assim que vai mostrando o Mark, aí vai trocando pra Erika, vai mostrando, vai trocando assim os planos e a gente vai vendo a tensão aumentando conforme os planos começam a ser trocados de forma um pouco mais rápidas, né? Bom, depois de ser chutado pela sua namorada, o Mark chega em casa e escreve atrocidades sobre ela no blog pessoal, né? Inclusive, quem teve blog pessoal aí, deixa nos comentários, funcionava quase como um diário, né? Então, pô, todo mundo deve ter tido, né? E ele acaba criando também um sistema de ranquear as garotas chamado de Face Smash. E ele pede para seu amigo Eduardo, que inclusive é um brazuca, né? O Eduardo Brazuca, só que ele é interpretado por um americano, né? Pelo Andrew Garfield, como sempre, né? Pô, sempre é assim que acontece, né? Enfim, ele pede que esse amigo dele, Eduardo, que ele chama de Wardo, crie um algoritmo de classificação ali para que eles consigam desenvolver bem esse site, né? Ele cria o site e ele pede o algoritmo pro amigo dele, pro Eduardo. E na verdade, o Eduardo, ele não é uma pessoa tanto do TI, ele é mais uma pessoa ali relacionada a finanças e comércios e ali tudo mais. Ele é mais uma pessoa ali da parte financeira, mas eu não vou me estender muito nisso porque a gente vai ver isso mais um pouco para frente, né? Bom, eles mandam esse app ou esse site para algumas pessoas ali de Harvard jogarem, né? Porque é isso, né? Eles criaram isso só para as pessoas de Harvard. E aí eles começam a mandar para várias pessoas e essas pessoas começam a mandar para outras pessoas e acaba fazendo com que o sistema ali de Harvard caia, né? Com que aquele servidor de Harvard acabe caindo, né? Porque ele não estava preparado para tantos acessos ainda mais de madrugada. A Erika acaba vendo o que o Mark escreveu sobre ela no blog e fica muito pistola com ele. E aí nesse momento o filme ele dá um salto temporal, né? Ele vai pro futuro para mostrar que o Mark e o Eduardo eles estão ali meio que numa disputa legal ali que tá envolvendo até advogados e tudo mais, né? E só uma crítica aí que eu tenho a essa parte do filme é que não dá para entender que isso é um salto temporal. Mais para frente a gente vai entender que isso é um salto temporal, mas nesse momento aqui não dá. Eu não sei se essa foi a intenção do diretor, do roteirista, mas para mim não ficou tão legal assim, sabe? Pra mim, acho que poderia ter colocado pelo menos umas letrinhas ali embaixo pra mostrar que era o ano trocado ali, porque senão fica perdido, né? E voltando pro passado, o Mark, ele acaba sendo suspenso das aulas ali e tudo mais, e ele é convocado ali pelos gêmeos, que são bem influentes em Harvard, né? Eles são da equipe de remo de Harvard, para criar também uma rede social juntamente com um amigo deles, né? Com um amigo desses gêmeos, né? Eles queriam criar uma rede social apenas de Harvard, para que só pessoas de Harvard conseguissem usar, porque isso ia ter uma exclusividade gigantesca, né? E novamente no futuro nós vemos que os gêmeos Winklevoss está movendo também uma ação contra o Mark.
De volta ao passado, o Eduardo ele consegue finalmente entrar no Clube Fênix, que é um clube ali de Harvard que ele e seu amigo Mark queriam entrar. O Mark então chama ele para que ele seja o cofundador de uma rede social que ele está programando em cima da ideia dos gêmeos. E no futuro nós temos uma ideia de que o processo dos gêmeos está acontecendo paralelamente ao processo que o Eduardo está movendo contra o Mark ali, já que o Eduardo também ele está testemunhando ali a favor e contra o Mark. Ele está falando a parte dele da história no processo dos gêmeos também. Bom, voltando pro passado, o Mark ignora todas as mensagens dos gêmeos, né? Eles tentam contato com ele, mas ele não responde, né? E a gente percebe bem essa atuação do Jesse Eisenberg para mostrar como o Mark Zuckerberg ele é realmente uma pessoa inteligente, mas ele chega a beirar bastante a sociopatia, de ser um personagem bem escroto, de ser uma pessoa realmente muito idiota, muito tóxica ali, que não liga tanto pra opinião dos outros ali, que não liga tanto se ele tá acabando com a vida das pessoas. Aqui também tô exagerando um pouco aqui, mas tipo, ele pegou a ideia dos caras, né? Ele criou realmente uma ideia a mais, mas realmente a ideia era dos caras e ele meio que cagou mole e foi fazer o bagulho dele, né? Até que eles finalmente lançam o Facebook ali, eles lançam ali o site, né? E os gêmeos Winklevoss e também o seu parceiro, o Bocó ali, percebem que eles foram feitos de otários, foram feitos de idiotas, né? Isso, se a gente for parar pra pensar, isso acontece meio que até hoje, né? Grandes empresas pegam ideias de outras que não tem patente e criam sua própria coisa, né? Tipo uma rede social que parece o Twitter ali, criam uma parecida, né? Paralelo a isso, né? A gente vai vendo algumas coisas ali e a gente vê também que o Mark, ele está realmente ressentido com o Eduardo por ele ter conseguido entrar naquele clube dos Fênix, que é uma coisa aqui que eu tenho um ponto também a desenvolver aqui. Eu sei que não é sobre o filme isso, não tem nada a ver sobre o filme, mas eu queria entender um pouco mais sobre o que é esse clube Fênix para o Mike querer tanto entrar. Tem a cena do começo do filme ali, tem um diálogo sobre isso, né, que fala que é tipo um status, né, só que a gente meio que não sabe muito, não tem muitas informações sobre isso, né, mas enfim, né, show de bola. E o Mike ele acaba não entrando também nisso, que deixa ele realmente bem pistola, né? E o Mark ele acaba recebendo uma intimação dos gêmeos ali, que, né, uma intimação legal ali, e ele acaba escondendo isso do Eduardo, que fica realmente bem puto com ele, porque ele não pode esconder as coisas dele. Ele fala, né, pô, a gente criou o Facebook junto, a gente criou esse site juntos, então, pô, se você tá sendo acusado de algo, eu também tô sendo acusado, então você tem que me mostrar as coisas, você não pode só ficar escondendo as coisas aí, mesmo que seja coisa idiota ali e tudo mais, né? E o Mark fala, não, show de bola, eu vou mostrar pra vocês. Só que, pô, direção desse filme é muito boa pra mostrar que, tipo assim, o Eduardo, ele realmente tá tentando ali, né, tá tentando ali fazer parte daquilo, só que o Mark meio que já tá começando a falar, pô, a ideia é minha, você que se dane, tá? Mas tá bem no início isso. E aí, novamente, ali no futuro, no processo que os gêmeos estão movendo contra o Mark, nós vemos o Mark realmente bem pistola ali, porque ele diz que aquilo ali é uma perda de tempo, porque ninguém naquela sala teria o intelecto suficiente para criar o Facebook, só ele, né? E a gente percebe bem aí como esse personagem eu vou falar personagem, porque eu não sei se o da vida real é assim, mas a gente percebe como ele é egocêntrico, como ele é bizarro, né? Mas enfim, né? Bom, no passado, o Mark, ele decide expandir, pois ele foi falar com a Erika ali, né? Ela tava num bar, ele encontra ela, e aí ela começa a falar um monte de coisa na cara dele, xinga ele de bocó, fala que ele é um merda, esculacha ele, dá um esculacho fenomenal dele. Nesse momento aí eu comecei a sorrir, porque esse cara merecia. E aí isso meio que serve de combustível para esse personagem, que resolve expandir mais. E essa expansão acaba chegando em Stanford, né, fazendo com que o Sam Park, que é um outro personagem da vida real aí, que é o criador do Napster, né, que é um aplicativo de música lá dos primórdios ali dos aplicativos de músicas e tudo mais, ele consiga colocar seus olhos sobre essa invenção aí do Mark Zuckerberg e do Eduardo, né? Os gêmeos, então, eles decidem, então, usar o manual do aluno ali de Harvard para tentar intervir nessa ideia aí, porque eles percebem que eles estão expandindo, né? Que o Eduardo e o Mark estão expandindo, e aí eles vão até o reitor, porém o reitor só caga na cabeça deles e fala, pô, vai aí criar outra coisa, porque já era, foi embora. O Mark e o Eduardo, então, tem uma reunião com o Sim, que ficou bem interessado na ideia deles, e esse personagem aí do Justin Timberlake também é bem legal, aí, o Justin Timberlake, que eu nunca achei que foi um ator tão grande assim, que nunca fez papéis gigantescos assim, mas nesse papel aqui ele tá muito bem, ele manda muito bem aqui nessa atuação assim, ele vai começando a seduzir
seduzir o Mark. E por que eu digo que ele manda bem? Porque ele é um personagem bem escroto e você fica com raiva dele do início ao fim. Desde quando ele aparece, já tá com raiva dele ali, meio bocozão, mas enfim. Então ele vai seduzindo o Mark ali, dizendo que eles devem se mudar pra Califórnia e que eles têm uma ideia genial ali e tudo mais, porém o Eduardo não gosta tanto dele e acha ele muito bocó, porque o Sean, ele tá meio que falido, ele já quebrou diversas vezes algumas empresas, ele já foi processado muitas vezes ali também por causa do aplicativo dele do Napster, né, que pegava pirata, que era basicamente um aplicativo de pirataria, né, basicamente isso. Então o Eduardo não gostava tanto dele porque o Eduardo era mais desse lance das finanças e tudo mais, né. Novamente nós voltamos para o futuro ali, mostrando o processo que tá tendo ali entre o Eduardo e o Mark, e nós ouvimos, né, sobre um boato de que o Eduardo no passado em Harvard, né, quando eles já tinham criado o Facebook, quando estava indo dando tudo certo, que o Eduardo acabou fazendo, deu uma galinha pra galinha comer, sabe? Então ela meio que forçou a galinha a ser canibal, e aí começaram a cancelar ele, antes mesmo de existir cancelamento na internet, aí começaram a cancelar ele geral, né? Bom, passado isso, né, isso não é tão bem assim, tipo, o Eduardo ele fica meio mal visto assim, só que ele resolve meio que se desvencilhar um pouco do Facebook ali pra a ideia não dar errado e tudo mais, e aí o Mark ele realmente decide ir para a Califórnia, ele fala que as coisas vão dar certo quando eles forem para a Califórnia, e ele precisa de 2 estagiários ali remunerados para isso. Então, mesmo a contragosto, né, o Ardo ele acaba colocando 18 mil reais ali, 18 mil reais não, 18 mil dólares em uma conta para que o Mike consiga sobreviver ali na Califórnia, consiga pagar esses 2 estagiários e tudo mais, né. Bom, e no futuro a advogada do Eduardo pergunta para ele o motivo dele ter feito isso, e ele diz que ele só tava fazendo a parte dele ali como chefe de negócios e finanças do Facebook, né. Então a parte dele era mexer com o dinheiro, era fomentar o dinheiro ali para que o Mike consiga desenvolver as ideias, né? Bom, o Eduardo então parte para Nova York em busca de contratos, né? E contatos também. O Mark e sua equipe vão para a Califórnia e eles começam a trabalhar, mas também viver a vida boa. A gente percebe ali que eles estão vivendo a vida boa ali, estão nadando na piscina, andando de tirolesa, é 4, né? E aí o Sean aparece ali e ele começa a ajudar o Mark nos negócios, né? Sem o Eduardo saber, claro, né? E em falar no Eduardo, tem um dia que ele chega ali, que ele era pra ter sido buscado no aeroporto pelo Mark, só que o Mark esquece de buscar ele, acaba dormindo, e aí ele chega todo ensopado ali na casa, e ele fica extremamente pistola porque o Sean tá lá. E aí, por chegar lá naquele local ali, o Sean tá lá, e o Sean, ele tá meio que sendo o chefe de finanças realmente ali, ele tá meio que substituindo o Eduardo, ele fica pistola e ele acaba bloqueando aquela conta ali. Porém, o Mark, através do Sean, né, com a ajuda dele, consegue um investimento para o Facebook de 500 mil dólares, né? E é dinheiro pra caramba, né? O Mark, ele liga pro Eduardo, que tava bem putaço com ele, né? Os dois estavam um bravo com o outro, só que eles acabam falando, né? Chegando num acordo ali, porque o Eduardo, ele ajudou o Mark e tudo mais, eles se ajudaram. Então, ele diz para o Eduardo ir para a Califórnia assinar uns contratos, porque eles conseguiram um investimento. O Eduardo, então, volta para a Califórnia e agora ele tem 34% das ações, o Mark tem 51% e o resto das ações é dividido entre o Sean e um amigo deles, que também ajudou a criar o Facebook, ali é um programador, né? Porém, Eduardo é chamado algum tempo depois de volta para a Califórnia e a sua porcentagem das ações cai para 0,03%, né? Ele fica muito pistola e vai tirar satisfações com o Mark, que caga mole para ele. A direção do David Fincher nessa cena é muito boa, porque a gente vê o Eduardo, né, o Andrew Garfield, andando bem rápido, indo em direção ao Jesse Eisenberg ali, ao Mark Zuckerberg, e a câmera ela tá gravada de cima para baixo ali, mostrando ali que, tipo, por mais que o Eduardo seja alto, né, por mais que ele esteja numa figura de poder, ele ainda se sente inferior demais ao Mark. E quando ele chega perto do Mark ali, ele realmente explode em fúria, ele quebra o computador do Mark. Essa cena ela é muito boa, assim, nossa, eu acho essa cena perfeita aí, toda essa junção de cenas e atuações também são muito boas, porque o Sean tá lá e ele é um personagem bem escroto, né? O Facebook então bate 1 milhão de usuários e o Sean é preso com uma menor de idade e também com cocaína, porque esse cara aí não pode ser coisa boa, né? Eu não sei se tudo que aconteceu no filme é reflexo da vida real, mas esse Sean, ele parece ser um personagem bem escroto. E eu gosto de como o David Fincher, né, ele consegue capturar bem a escrotidão de alguns personagens através de alguns planos ali, através de alguns jogos de câmera, né? Eu gosto bastante disso daí, porque é um diretor que eu acho bem interessante, já vi alguns filmes dele, gosto bastante da direção dele, né? E o roteiro do filme também é muito bom, as linhas de diálogo do filme também são bem interessantes. Bom, no futuro a advogada convence o Mark a aceitar o acordo, dizendo que naquele momento aquilo
aquele dinheiro seria só um troco de pão para ele, né, que já tá bem rico, né. Ele manda então uma solicitação de amizade para a Erika e fica dando um F5, então nós temos um letreiro passando na tela falando sobre o que aconteceu depois dessas acusações, depois desses julgamentos aí, né. Então nós vemos que os gêmeos Winklevoss receberam 65 milhões de dólares e também assinaram um termo de confidencialidade, né, juntamente com um amigo deles ali que também estava junto no projeto. E esses gêmeos, né, como eu mencionei, eles eram da equipe de remo, eles até competiram representando os Estados Unidos na Olimpíadas de Pequim, e eles acabaram ficando em 6º lugar, né? Não ganharam medalha. O acordo com o Eduardo não teve seu valor divulgado e ele voltou a ser colocado como cofundador do Facebook no expediente da página ali, porque ele havia sido tirado pelo China ali, pelo Mark Zuckerberg, na época que o Mark estava bem toscão das ideias, né? Bom, antes de passar para as curiosidades do filme aqui, eu só quero comentar umas coisas bem rápidas aqui, que eu não sei como que é na vida real, se realmente foi isso, né? O Mark Zuckerberg, o verdadeiro, falou que não é bem isso e tudo mais. Então eu vou tratar esse filme mais como uma ficção, né? E eu acho o personagem do Mark um personagem bem escroto, mas ao mesmo tempo um personagem bem interessante pra gente analisar, né? Ele é uma pessoa ali que é muito inteligente, é uma pessoa que, como eu disse, beira a sociopatia ali, porque ele é muito inteligente, ele é muito frio, ele, em alguns momentos, ele realmente explode ali, como no começo do filme. Ele explode, mas não de um jeito físico, sabe? Ele explode num jeito meio escroto, sendo bem babaca mesmo. Então é um personagem bem interessante. Todos os personagens ali que são mais principais são personagens bem interessantes ali. Como eu disse, a direção desse filme também é muito boa. Eu gosto bastante ali de alguns momentos pra perceber como os personagens são escrotos, ou como os personagens são meio mesquinhos, ou como eles são toscos, ou como eles são ricos demais. Tem alguns momentos ali que eu acho bem interessante a direção e também o roteiro desse filme, né? Bom, passados disso, vamos então para a rápida curiosidade do filme, para esse vídeo não ficar tão longo, né? Bom, como nós vimos aí na história do filme, quem interpreta o nosso protagonista é o Jesse Eisenberg, porém era para o Andrew Garfield fazê-lo, porém o David Fincher, né, o diretor do filme, achou que ele tinha mais cara de Eduardo. Na verdade, quem podia ter feito o Eduardo aí era um brasileiro, né, porque o cara não fala uma palavra em português aí, pelo amor de Deus, né, e o cara, quando o Mike escrotiza ele não manda um puta que pariu, tá ligado? Como assim, pô? Por mais que aborde o Facebook, o filme não pôde mostrar a logo dessa rede social, pois isso foi um pedido dos empresários da empresa ali. Eu não sei nem como que o Mark Zuckerberg permitiu que fizessem um filme sobre ele, porque, né, pô, quando você tá em vida assim, e ainda mais uma biografia dessa, porque normalmente biografia é sempre a galera exaltando a pessoa, ou falando que ela era genial, maravilhosa, mas esse filme não, esse filme eu acho ele bem mais pé no chão. É muito mais crível acreditar num personagem como esse, criado pelo David Fincher ali, também pelo roteirista do filme, do que um personagem aleatório ali, né, que seja uma pessoa muito boa e tudo mais, né. Bom, o Mark Zuckerberg, como eu disse, assistiu o filme e disse que tudo aquilo não passava de lorota e que as coisas não aconteceram daquele jeito. É o que eu digo sempre, né? Existem sempre 3 versões, né? A de um, a de outro e a verdade, né? Então a gente não sabe aí o que aconteceu de verdade, né? Eu acho que cada um vai contar, vai puxar a sardinha mais para um lado dele. Eu gosto bastante desse filme por ele ser um pouco mais pé no chão. Eu gosto de como ele aborda essas tramas aí, essas disputas legais de uma forma bem interessante ali e também bem incrível, né? Porque se fosse só o Mark Zuckerberg, porque tipo assim, a gente vê que ele se importa com o Eduardo, que ele é amigo do Eduardo, só que ele se importa mais com ele mesmo e mais com a ideia que ele teve, né? Bom, o Zuckerberg, mesmo achando que aquilo tudo era mentirado, ele resolveu experimentar uma bebida que está no longa chamado de Apple Tini, né? E ele acabou experimentando essa bebida e ele gostou bastante e começou a batizar ela como a bebida oficial do Facebook e também da Meta, né? Bom, essa foi a última curiosidade aqui. Eu já dei minha opinião sobre o filme ao longo do recap aí, ao longo das curiosidades também. Eu gosto bastante desse filme, gostei bastante desse filme, acho as atuações muito boas, a direção é muito boa, o roteiro é muito bom. Tem algumas coisinhas ali que eu não curto tanto, como eu disse, algumas coisas ali de cena temporal, né? Tipo, no começo do filme ali eu não sabia que tava no futuro, aí depois a gente voltou pro passado, eu fiquei meio um pouco perdido nesse começo, confesso, mas isso pode ser coisa minha, né? Não é uma coisa tanto da direção, mas eu acho que se tivesse colocado ali o editor, pô, editor, coloca aí embaixo aí, ó, futuro. Aí ia ser show de bola, dava pra entender bem
bacanudo, né? Bom, então foi isso. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo se gostaram do conteúdo, que aí o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e recomenda para muitas mais pessoas aí, que ajuda demais o canal a crescer aqui e ficar gigante, né? Também se inscrevam no canal para não perder os futuros vídeos aqui de filmes, séries, diversas coisas da cultura pop. Inclusive, verifiquem os outros vídeos do canal. Confiram a descrição desse vídeo que eu vou deixar aí minhas outras redes sociais aí para vocês me seguir lá, que tem bastante coisa interessante. Compartilha com quem gosta desse filme ou quem não gosta. Comentem aí dicas e sugestões e o que vocês acharam do filme e também do vídeo. É isso, muito obrigado e até o próximo filme.